Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui o texto, amém? Você já tinha ouvido a história, o testemunho do cego de Jericó? Muitos, né? Quem caminha muito tempo na igreja já ouviu esse texto, já foi pregado, já foi falado tanto a respeito do cego de Jericó. O nosso cuidado tem que ser o seguinte: que depois de algum tempo ouvindo os textos bíblicos, nós não o encaremos como história apenas, ou pior, como histórias, apenas contos. O texto bíblico, ele precisa continuar nos impactando. O texto bíblico precisa continuar falando ao nosso coração, pois a palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso quer de alguma forma nos dizer que todos os dias o mesmo texto pode falar com você de uma maneira diferente, pode te mostrar facetas que você não viu da outra vez que você ouviu essa história. Cada texto que está escrito, cada texto que foi nos deixado por um motivo, e o motivo é que nós tenhamos ensinamentos. Se fosse apenas uma questão histórica, ele seria como a história da independência do Brasil, a história de Tiradentes, a história de Pedro Álvares Cabral, coisas que nós lemos na história que nos trazem uma direção do porquê foi descoberto o Brasil, que foi Inconfidência Mineira, ou Grito da Independência, mas é apenas isso. As histórias bíblicas não foram escritas para isso. Cada história bíblica, cada parte da Bíblia, cada parte da teologia paulina, cada profecia deixada aqui e contida no livro, ela tem de alguma forma um ensinamento, ela tem o seu objetivo em nos guiar, ou até mesmo em nos ajudar a voltar ao caminho. Por isso que, quando eu leio um texto como esse, eu preciso entender de que é muito mais do que simplesmente a história em si. Já é maravilhosa? Alguém grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus manda chamá-lo, pergunta o que ele quer. Eu quero ver. Top, então, veja, tua fé te salvou. Uau, um milagre aconteceu. Vamos entender as entrelinhas disso aqui. Bartimeu. Você que já lê a Bíblia há algum tempo, talvez já viu Jesus falando com Pedro e disse: Pedro Barjonas. Você já deve ter lido que um dos discípulos de Jesus era chamado de Natanael ou Bartolomeu. Bar Jesus, alguém é chamado também. Por quê? Porque a palavra bar, né, você já deve ter visto dentro de uma festa judaica, bar mitzvah, né, é algo relacionado a filho, bar, filho. Quando está falando Pedro Bar Jonas, está dizendo Pedro, filho de Jonas. Isso era o que seria um sobrenome, o que nós temos hoje, Martins, Garcia, Silva, enfim. Lá era chamado pelo nome do pai. Então, quando nós estamos lendo Bartimeu, esta pessoa, ele era conhecido como filho de Timeu.
Bartolomeu era o filho de Ptolomeu. E muitos eram conhecidos dessa forma porque os prenomes são muito parecidos, né? Quantos João nós temos na igreja? Quantos José? Quantas Marias nós temos na igreja? Às vezes várias, mas essa aqui é filha de fulano, ele é filho de ciclano, e assim era uma questão que era usado aqui. Nós conhecemos como cego Bartimeu, nós não conhecemos ele como cego José, o cego Marcos, o cego Lucas, não, é o cego filho de Timeu. E isso também tem um porquê. Tem um porquê de estar escrito assim na Bíblia, porque este cego passa a ser conhecido pelo nome de seu pai. E quando nós vamos para Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, ele escreve muitas coisas que estão inclusive na Bíblia, então ele é usado como um apoio histórico para tudo aquilo que nós pregamos também. E Flávio Joséfo nos diz que este cego era filho de Timeu, que vinha a ser um general de Israel. Ele era um dos generais de Israel, um homem muito benquisto pela sociedade, mas que em algum momento revoltou-se contra o imperador romano, porque o império romano chegou dominando, e então, para que o povo não fosse todo dizimado, o povo negociava com Roma, e dizia: tudo bem, nós pagamos pela proteção de vocês. Os soldados ficavam ali, deixavam um pretor cuidando ali do local, permitiam que o rei ainda atuasse como se fosse apenas um fantoche, né? E assim, o que acontecia era que Roma dominou muito dos países na sua época. Obviamente, assim como esse general Timeu, muitos se revoltaram também, e houve grupos que se formaram, como os grupos dos zelotes, sicários. Se você for para a história, você vai encontrar isso, que eram na verdade partidos políticos que estavam revoltosos contra essa dominação romana. E esse general Timeu, ele foi pego, ele estava se revoltando, ele estava lutando contra Roma, e Roma o pegou. A forma como Roma fazia com os seus rebeldes era muito cruel. Eles faziam com que a sua morte fosse um exemplo, mas eles não paravam por aí. A crucificação que nós vemos e conhecemos, a crucificação por conta de Jesus, era algo comum nessa época. Pessoas que eram assassinos, pessoas que eram ladrões, contumaz, eram colocados nas cruzes, porque a cruz não te mata em horas, em poucas horas. A cruz te deixa em sofrimento, às vezes por dias. As pessoas agonizavam na cruz, e muitas vezes elas morriam asfixiadas, porque já não tinham mais força de conseguir levantar-se sobre os seus pés, que estavam cravados ali, para poder puxar o fôlego. Então era uma morte muito cruel. Roma colocava os assassinos, ou colocava os revoltosos em cruzes, para que as pessoas que passassem pudessem ver, e não podemos falar de Roma, porque olha só o destino que nos espera. Só que eles foram mais além. Ele era um general, Timeu era um general. Então eles colocam ele numa cruz, e pegam seu filho, que nós não sabemos o nome dele, mas que passou a ser chamado de Bartimeu. Pegam aquela criança, e quem sabe a última visão que ele teve desse mundo foi: olhe para o seu pai, está vendo ele ali na cruz? É a última coisa que você vai ver. E Roma furou os olhos daquele menino, furou os olhos dele, para que ele nunca mais pudesse ver, e para que quando ele passasse pelas ruas, as pessoas dissessem: esse é filho de Timeu. E é assim que acontece para quem se levanta contra Roma, é o que acontece para os revoltosos, é o que acontece com aqueles que falham com o governo. Então o menino Bartimeu se tornou uma amostra grátis. Ele era um outdoor, dizendo por onde passava: cuidado com Roma.
A última visão que ele teve foi de seu pai morto. E depois, uma vida inteira de cegueira. Esse era Bartimeu. Esse é o cego que eu estou falando aqui nessa manhã para você. Alguém que perdeu a vista por tudo aquilo que seu pai fez. Ele herda algo. Ele não pediu por aquilo. Ele herdou aquilo. Agora ele está na saída de Jericó. A porta de Jericó. E tudo na Bíblia tem um porquê. Jericó é uma cidade maldita. Quando foi para Josué entrar em Jericó, o Senhor disse: vocês vão dar 7 voltas, vão gritar, vai tocar trombeta, os muros vão cair, vocês vão entrar, vão dizimar a cidade, mas não pegue nada dessa cidade, porque essa cidade é maldita. E aí, dentro da história, no livro de Josué, você vai ler ali, sobre o pecado de Acã, mas não vou entrar nisso hoje. O fato é, que era uma cidade maldita. O seu pai Timeu morava em Betel, e era general em Betel. Betel, na Bíblia, quer dizer casa de Deus. Agora veja a diferença, ele estava na casa de Deus, ele era feliz na casa de Deus, ele habitava a casa de Deus. O nome da cidade, Betel, a casa de Deus. Mas agora ele é mendigo, numa cidade maldita. Às portas de uma cidade maldita, ele está esperando um milagre. Eu quero que você perceba de que algumas vezes na nossa vida, nós saímos de um lugar de bênção, nós saímos da casa de Deus, aonde nós recebíamos o melhor de Deus, e por fim estamos mendigando num lugar de maldição, em todos os aspectos da vida. Quantas pessoas que vivem essa dualidade, como este cego que eu estou contando aqui para você, que lutava por sua vida, que estava esperando esmolas, mas que não tinha desistido. Ele era cego. Eu não sei se ele tinha noção do lugar onde ele estava. Eu não sei se era a necessidade que o levou para lá. E não cabe a nós julgarmos o local onde as pessoas estão hoje, porque é tão fácil nós olharmos a situação em que a pessoa está e dizer assim: olha só, olha ela, por que está ali? Uma pessoa que já esteve num púlpito, que já pregou, uma pessoa que já cantou, olha só onde que ela está. Mas eu não sei o que levou ela para lá. Eu não sei a cegueira que a conduziu até ali. Eu não sei a dor que a conduziu até aquele local. Eu não sei o que te aconteceu para que você esteja no local onde você está hoje. E você pode dizer: pastor, eu estou na igreja, o melhor lugar que eu poderia estar. Sim, mas às vezes a nossa alma não está. Às vezes nós estamos aqui dentro, você chegou até aqui, e glória a Deus que você chegou até aqui, mas você sabe que o teu lugar de habitação tem sido as portas de Jericó. Você se sente como maldito, você se sente como alguém que já não consegue mais ver, e as tuas vistas e os teus olhos, quem sabe nem foram perdidos, furados por você mesmo, ou por alguma coisa que você cometeu, porque há coisas que nós simplesmente herdamos. Há coisas que simplesmente nos acontecem e que estão longe do nosso controle. Quando eu olho para esse homem, eu percebo de que, apesar de cego, à beira do caminho, ele estava sempre atento ao que estava acontecendo. Eles não tinham furado os seus tímpanos, ele não era surdo, ele era cego. Então ele utiliza daquilo que ele ainda tem para buscar uma solução para a sua vida. Às vezes o que acontece conosco é que, por conta de algo que nos aconteceu de ruim, nós desistimos de tudo, e nós esquecemos de que ainda há em nós possibilidade. Existe possibilidade. O cego Bartimeu, por mais que tenha perdido seu pai, perdido sua família, perdido seus olhos, perdido sua perspectiva de vida, agora é um mendigo, porque os cegos dessa época principalmente, o que lhes sobrava era viver da caridade de alguém, das esmolas de alguém. Eles eram sujos, fediam, estavam pela rua, mas os seus ouvidos estavam atentos de que havia uma esperança, porque alguém passava dizendo: existe um homem chamado Jesus, que por onde ele passa, milagres acontecem. Ele estava ouvindo essa palavra, e essa palavra estava trazendo esperança para ele. Ele estava vagando,
Mas ele sabia que se ele ouvisse a palavra Jesus, era ativado dentro dele tudo que ele tinha guardado durante todo o tempo em que ele tinha ouvido essa palavra. O local aonde ele estava agora importava pouco, porque Jesus estava passando por ali. E é interessante que muitos seguiam Jesus, mas não acreditavam nele. Mas aquele homem não podia seguir, estava à beira do caminho, mas tinha mais fé do que toda a multidão talvez que estava caminhando com Jesus. O que eu quero trazer para o teu coração é de que muitas vezes na vida nós somos surpreendidos, porque estamos numa multidão seguindo Jesus, seguindo a igreja, seguindo em todos os sentidos, às vezes até trabalhando, mas não acreditamos mais. Mas nós não entendemos a importância e nem sabemos quem Ele é de verdade, porque apesar de Jesus ser quem Ele é, Filho de Deus, porque nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, lemos a sua história, então sabemos quem Ele é. Muitos o seguiam porque no momento em que faltava pão Ele multiplicava, porque de repente eles poderiam até ver um milagre, então Ele era um milagreiro da época, mas poucos. E talvez esse seja o único texto em que nós vamos ver alguém de fora da multidão, sabendo exatamente quem ele era. Ele é filho de Davi, ou seja, ele é da linhagem do Messias, ele é da linhagem aonde nasceria aquele que mudaria toda a história. Aquele cego não ficou parado simplesmente porque era cego, porque era mendigo, porque estava jogado no chão. Ele começou a lembrar de tudo que seus pais lhe ensinaram quando ele era criança ainda, de que nasceria alguém da raiz de Davi, que sentaria um dia no trono. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a entender os sinais que aconteciam. Ele disse: é esse que vai mudar a história da nossa nação. Aleluia! É quando você entende. Ele poderia simplesmente pensar: é esse cara que vai acabar com Roma. Porque quando a revolta está no nosso coração, a gente fica preso no último dia em que a gente viu alguma coisa. Sabe, a gente não pode evitar que coisas ruins nos aconteçam. O que a gente pode evitar é que essa coisa ruim continue nos acontecendo todos os dias. No dia em que seu pai é assassinado por Roma e os seus olhos são furados, ele poderia estar preso nesse dia para sempre, e ter passado 20 anos, 30 anos, e ele continuar pensando: como eu queria esmagar Roma, como eu queria esmagar um romano, como eu queria matar aquele soldado, Mas ele aplicou a sua mente em descobrir uma solução para o seu problema. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele interessou saber quem era esse Jesus. Filho de Maria, de um tal de José de Nazaré. Tá bom. E qual é que é a linhagem? Para os judeus era muito importante saber a genealogia. E eu fico imaginando que por ele não saber ler, ele precisou lembrar de muita coisa que aprendeu e perguntar às pessoas. Pensa naquele cego chato que dizia: escuta, tem um tempinho para mim aqui e tal. E ele foi pesquisando, ele foi cavando, ele foi buscando. A Bíblia não é clara como ele chegou a essa conclusão, mas o fato é que aquele cego via muito mais do que muita gente daquela multidão que seguia Jesus todos os dias, via milagres. E às vezes nós pensamos: não, se eu ver um milagre, aí eu vou acreditar. Quantas pessoas que dizem assim: não, eu até vou lá naquela tua igreja, mas assim, eu não acredito muito nessas coisas. Se eu ver um paralítico levantar, mas se eu ver um milagre assim, mas se eu ver, aí eu vou acreditar. Talvez já passou isso até pelo seu coração também, porque nós sempre temos a ilusão de que se um dia nós vemos alguma coisa muito gloriosa, a gente nunca mais vai descrer. Não é verdade. A Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre que nem caberia livros no mundo para conter tudo aquilo que ele fez. E onde estavam essas pessoas quando o povo gritava: soltem Barrabás? Onde estavam essas pessoas? Quando apedrejaram Jesus algumas vezes, Jesus teve que sair pelo meio da multidão para fugir. Onde estavam essas pessoas? Onde estavam aqueles que o negaram? Quantos milagres você acha que Pedro viu antes de dizer: não, eu não conheço ele? Não são os milagres que fortalecem a tua fé, é o conhecimento de quem ele é que fortalece sua fé. Ninguém te convence daquilo que você já está convencido. Milagres não convencem. Sempre há uma explicação ilógica para um milagre. Sempre alguém consegue colocar uma dúvida em um milagre, mas na tua experiência pessoal com Deus, ninguém vai poder falar nada. Eu tenho experiências pessoais com Deus.
de que são aquelas que me mantiveram de pé diante de cada luta que eu já vivi nessa vida. Não foi os milagres que eu já vi, mas foi a experiência que eu tive com Ele. Se você tiver um encontro real com Jesus, mas um encontro real, nada vai mais arrancar a sua fé. Nada, ainda que os teus olhos sejam arrancados, ainda que você esteja perdido em algum momento, nem sabendo o local onde você está, quando nós ouvimos a sua voz, aleluia, nós entendemos quem Ele é, entendemos quem Ele é. Assim estava esse homem, cego, mas vendo muito mais do que a multidão. Ele ouviu o barulho, a multidão estava passando, ele escutou que era Jesus, e então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como alguém que diz que a minha miséria encontre lugar dentro do seu coração. Misericórdia, córdia vem de coração, cordes, miséria do coração. A minha miséria encontre algum lugar no seu coração. Que você olhe para mim, que você me escute. E ele começa a clamar tão alto, e ele começa a desejar tanto, que isso incomoda a multidão. A multidão está incomodada com o cego gritando, aquele imundo, aquele mal cheiroso, gritando, perturbando. Jesus está tentando falar alguma coisa aqui. É óbvio que nem todo mundo da multidão ouvia Jesus quando Jesus estava passando, mas a voz do cego começa a incomodá-los. Às vezes, quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a clamar, as pessoas vão começar a se incomodar, pessoas que não se incomodavam contigo, porque algumas pessoas se acostumaram com a tua miséria, e elas te alimentam da esmola, que é de vez em quando saber como você está, quer dizer, meu, coitado de ti, coitado, quando eu lembro da tua situação, ai como me dói. Isso de alguma forma é jogar esmola para a nossa miséria. Mas quando nós começamos a nos levantar, a nos posicionar, a clamar a Cristo, a clamar ao Senhor, a buscar, a vir à igreja, algumas pessoas vão começar a se incomodar com isso. Entenda, isso é um aviso, acontece quase sempre. Você começa a buscar a Deus, você pensa, por que está indo na igreja? Por que está falando tão alto? Por que agora tudo é oração? Por que a gente vem comer na tua casa, agora tem que orar, nunca precisa orar? Agora não sei o que. Por que as pessoas se incomodam? Porque no mundo espiritual, o mundo espiritual sabe que logo logo Jesus vai parar para te responder, para curar você, para te devolver vista, e é por isso que ele se incomoda. Não é a multidão e não são as pessoas, porque a Bíblia diz, não é contra a carne nem contra o sangue a nossa batalha, mas contra as hostes espirituais. Tudo aquilo que parece que está acontecendo no meio da tua família, eles não são teus inimigos, eles são tua casa, eles são tua família, mas aquilo que está sobre e que ainda tem acesso, é ali que a nossa oração tem que chegar. Continue clamando ao Senhor, porque Jesus está ouvindo você, Ele vai mandar te chamar, e quem sabe nessa manhã, Ele já está chamando você. A multidão não sabia quem Jesus era, o cego sabia. Isso me mostra que a gente pode andar com Jesus e nem ter percepção de quem Ele é. Podemos estar com Ele há muito tempo e não usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Você consegue lembrar da parábola do filho pródigo? Todo revoltadinho, eu quero ir embora de casa, aquela coisa toda. Só que ele sabia que tinha herança. Ele chega para o pai e diz o quê? Pai, eu quero a parte que me pertence. Ele pega a parte dele e vaza. Ele fez errado? Fez, ele gastou tudo, ele tinha uma mentalidade fora, mas ele tinha conhecimento de que ele era filho. Olha a importância disso, e que como filho ele era herdeiro. E o outro, aquela pérola que ficou em casa, que ajudava o pai em tudo, que inclusive quando seu irmão chega todo maltrapilho, quebrado, ele vem do campo, ele vem do trabalho, mas ele estava reclamando que o pai nunca deu um cabrito para ele. Ele andou com o pai, ele viveu com o pai, ele não saiu de casa, ele era uma bênção, mas ele não tinha ideia do que ele tinha, de que ele tinha herança. Para esse teu filho aí que chegou aí, ó, já matou até um novilho, para mim nem um cabrito tu me deu. O cabrito valia mais do que o irmão para ele, para a gente ter uma ideia. O irmão volta para casa, nem um cabrito.
Tem vezes que nós podemos andar com Deus e não saber tudo aquilo que nós já temos, que já é nosso, que já nos pertence, que nós poderíamos usar, ter acesso. Não espere você perder a visão, ou você perder toda a tua herança, ou você perder a tua dignidade, para então você encontrar-se com o Pai. Se você está dentro de casa, se você serve a Deus, entenda, você tem uma herança, e você pode desfrutar de tudo isso também. Essa multidão não desfrutava de tudo aquilo que Jesus tinha, mas esse cego, ele começou a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí então, Jesus o ouve, e ele manda chamá-lo. Só que Jesus não chamou ele na primeira vez que ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou na hora e disse: manda chamar, chama. Não foi assim. Ele chamou, ele clamou, e Jesus foi andando, e clamou. Jesus já que não escutou ele? Não escutou na primeira já. Continua andando. Sabe o que fez com que Jesus mandasse chamar? A insistência. Nós costumamos desistir muito fácil. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim? Tá bom então. Não quer vir, não vem. Vou lá na igreja, então eu vou nesse culto. Se Deus não falar comigo, não boto mais meu pai na casa dele não. Tipo assim, uou, olha o quanto Deus está perdendo, né? Ele insistiu, ele queria, ele desejava isso. Ele estava cego, gente. A esperança dele era Jesus. E então o que acontece? Ele insiste, ele clama, o máximo que a sua voz dá. Aí Jesus para e manda chamá-lo. Talvez você tenha orado, você tenha buscado, parece que não acontece, a sua resposta de oração não chega, você tem pedido a Deus e o cara não muda dentro daquela casa, vive jogado naquele sofá, aquela tranqueira, e parece: meu Deus, será que meu casamento vai ser isso o resto da vida? Mas você precisa continuar clamando ao Senhor, continua pedindo a Deus: meu Deus, essa situação não muda, e a minha empresa será que vai fechar, isso que aquilo, e essa enfermidade que parece que não sai, eu não sei o que você tem clamado, mas talvez nessa manhã Jesus está dizendo para você: continua, insiste mais um pouco, vai acontecer o milagre. Mas você não pode desistir, ele continua clamando. Jesus diz: olha, manda chamar ele. Aí aqueles que antes estavam dizendo: cala a boca, tu só perturba, é aqueles que agora chegam e dizem assim: tem bom ânimo, o mestre te chama. Algumas pessoas que antes diziam: não sei não, é difícil, né? É difícil acontecer isso aí. Tua situação, olha, já vi situação ruim, mas a tua é aquelas pessoas que talvez Deus vai usar para chegar e dizer assim: tem bom ânimo, o milagre está chegando na tua vida, a bênção está chegando para você. Eles são enviados agora para trazer uma mensagem a ele, uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem por conta da insistência. E agora não é uma palavra ruim, é uma palavra boa. E ao ouvir isso, lança a sua capa. Eu já vi fé, gente, assim lendo os textos bíblicos. Mas o cego, estou para dizer, hein? Eles usavam uma capa que identificava eles como cegos. Essa capa servia para muita coisa, tanto para proteger eles do sol, proteger eles do frio, das adversidades. Pensa um cego de rua. Consegue imaginar o nível daquela capa? Você consegue imaginar como era aquele ponche, aquele pala do cego, duro da sujeira? Meu Deus! Onde ele ia passando, quem não olhava e via que era cego, sentia o cheiro: tem um cego por aqui? Só que no momento em que Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz, ele lança a sua capa, ele lança fora aquilo, como alguém que diz: o que? Ele me chamou, estou curado. O que? Jesus quer falar comigo? Nunca mais essa capa não, isso aqui não me define mais,
essa capa não me define mais, eu não vou chegar com essa capa, porque às vezes o que acontece é que Jesus nos chama, e a gente vem com a capinha dobrada, assim, que Jesus não faz um milagre, pelo menos a capa eu ainda tenho. Aquele que guarda o cachimbo, diz assim, vai que um dia eu volto a fumar de novo, né? Eu tenho um cachimbo aqui, né? Herança, meu pai, meu avô. Aquela pessoa que está sempre preparada para o retorno, aquela pessoa que vem, mas ela ainda traz coisas da sua velha vida. E esse cego nos ensina uma coisa, porque se você está vindo para Jesus, porque se você está vindo para uma nova vida, deixe para trás as coisas que te identificavam com a vida antiga, coisas que identificavam você com coisas ruins que faziam parte da tua história. Porque quem de nós aqui não tem coisas ruins na história? Mas aí nós trazemos isso junto, do tipo assim, eu quero a vista, mas eu ainda quero a minha capa, mas ainda quero, sabe, alguns benefícios que a cegueira me trazia, que eu estou sem trabalho agora, né? Eu tendo a capa ainda, vai que eu me passo por cego. Tem um monte de gente que vai achar que eu ainda sou cego, vai me jogar uma esmola. É óbvio que eu estou aumentando aqui, mas sabe que na nossa vida espiritual, muitas vezes nós ainda mantemos parte de algumas coisas que nos identificavam como cegos, nos identificavam como pessoas longe de Deus, e nós queremos o milagre, mas queremos ainda trazer aquilo. Eu ainda trago minha capa de ódio, eu ainda trago aquela capa de tudo aquilo que era ruim, sabe, o rancor, sabe, o meu orgulho, sabe, eu não sei o nome da capa que quem sabe você carregou durante tanto tempo na sua vida, mas quando você vem para Jesus, se desfaça disso, deixe para trás isso, sabe, eu vou pintar uma situação, ele dizendo assim, não, deixa essa capa aqui, essa capa eu ganhei no dia em que furaram os meus olhos, e é essa capa aqui que eu quero jogar em cima daquele soldado que me furou. Porque tem gente que busca em Deus uma solução, porque um dia eu quero me levantar, Deus vai me abençoar, eu quero esmagar fulano de tal, quero mostrar para o meu pai que eu posso, porque eu vou mostrar para minha mãe que eu não preciso mais dela. E você não entendeu o propósito que Deus está tentando te dar vista, você não entendeu o propósito. Ele lança fora a sua capa, que identificava ele como cego, aquela capa suja, companheira das lástimas dele. Ele já acreditava, eu não preciso mais disso aqui não. Quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente vê Jesus pedindo para algumas pessoas jogarem fora algumas coisas. Ele chega para o jovem rico e diz assim, vai, vende tudo que tu tens aí e me segue. Aquela era a capa daquele jovem, o seu dinheiro. E ele, não posso. Deixou de seguir Jesus, e ele continuou com a sua capa. É sempre uma decisão sua, o que você pode abrir mão e o que você não pode abrir mão. O que Jesus está pedindo para que você abra mão? O que Jesus está pedindo para você, e que é tão difícil assim? Nós poderíamos ler tantas histórias, talvez teríamos livros escritos pelo jovem rico, mas ele decidiu não seguir Jesus, porque o que ele tinha era mais importante. Este cego deixa a sua capa, ele buscou uma solução em Cristo, e então nós percebemos que quando ele chega diante de Jesus, ele chega diante daquele que tem todo o poder. Jesus ainda pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? O que você deseja de verdade? A gente brinca, né, que ele vai dizer assim, eu quero um cão pastor, para poder me ajudar a chegar até no local. Senhor, eu queria uma capa nova, que eu joguei fora aquela ali, está muito suja. O que você quer? Mas o que ele poderia dizer? Posso pedir qualquer coisa? Eu quero que aquele que arrancou meus olhos, tenha os seus olhos arrancados também. Vou dizer para ti que passou pessoas na minha vida, que eu conheci, que não me seria assim muito, se essa pessoa estivesse numa situação de pedir qualquer coisa, ela não pedisse vingança, porque algumas pessoas o que lhe mantém vivo é a vingança.
O que tu queres que eu te faça? Eu gostaria que Roma caísse. Eu gostaria que aquele soldado que matou meu pai fosse para a cruz também. Que aquele que furou meus olhos tivesse seus olhos furados. Eu só te peço uma coisa: me faça isso, eu posso morrer feliz. Eu sei que o que eu estou trazendo aqui é um exagero, mas dentro desse exagero, eu quero que você olhe para dentro da sua vida e perceba se não existem coisas que a gente só está motivado a viver ainda para ver o outro se dar mal, para poder mostrar para o outro que nós vencemos, ou para que ele sofra tanto quanto nós sofremos. O que você quer que eu te faça? Os 2 olhos furados. Senhor, eu quero a minha vista. E aí você pode dizer: não, pastor, mas ele ganhou a vista para depois ir atrás do cara. A Bíblia diz que depois que ele recebeu a vista e que ele foi curado, ele passou a seguir Jesus. O que você vai fazer com o milagre que Deus tem para colocar na sua vida? O que você tem para fazer com a bênção que Deus tem para colocar em você? O que você vai fazer depois de ser abençoado? O que você vai fazer depois que você receber o teu milagre? O que você vai fazer se Deus responder aquilo que você tem pedido tanto? O que você vai fazer? Ana pediu um filho a Deus, ela recebeu um filho, o que ela fez? Nunca mais na igreja, né? Acabou-se. Não, ela cumpriu seus propósitos. O que nós fazemos quando recebemos o milagre? O que nós fazemos quando a bênção chega? O que nós fazemos com a vista que Ele nos dá? Porque quantos de nós estamos caminhando junto com a multidão, talvez, mas tateando, porque já não enxergamos mais, não conseguimos ver. Talvez você não tenha visto aonde Deus quer levar você. Cegos no meio da multidão, não são cegos jogados como Jericó à beira do caminho, são cegos que vêm à igreja. São pessoas que já não conseguem ver uma vida espiritual à frente, que não conseguem ver perspectivas, que não conseguem enxergar que estão errando, que não conseguem perceber os seus próprios erros, estão cegos. Jesus está chamando, e nessa manhã eu creio que esse texto veio para que nós pudéssemos entender de que Ele nos chama ainda, e Ele não nos chama apenas de fora da multidão, mas Ele está chamando você que está caminhando com Ele. Ele chama você que já não tem mais visto, você não consegue nem ver o que vai ser da tua vida em 2023, você não consegue mais ver perspectiva, você não vê mais solução para coisas que precisam de solução. Seu casamento precisa de solução. Eu não consigo mais ver nada. Você está cego. Não consigo mais perceber. Eu não consigo ver jeito de nós reatarmos a nossa amizade. Eu não consigo ver jeito de eu solucionar esse problema. Eu não consigo ver como. Quando é que essa cegueira te atingiu? Quando é que furaram os teus olhos? Foi alguém que te machucou? Foi você que se machucou? Ou é você que não quer ver? Esses dias atrás eu contei parte dessa história, e eu fui atrás para pegar os dados certinhos. E diz a história que em 1647, em Nimes, na França, na universidade local, o Dr. Vincent de Paul d'Argent fez o primeiro transplante de córneas da história em um aldeão de nome Angel. E foi um sucesso da medicina na época. E esse homem que era cego passou a enxergar, esse aldeão. Só que quando ele passou a enxergar, ele olhou para o mundo, e era tão horrível, diferente da imaginação dele, que ele desejou que arrancassem de novo as córneas, e ele não queria mais ver. Ele preferia voltar a ser cego do que ver a situação. E ali cunhou-se o dito popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Eu termino essa mensagem de hoje olhando para essa situação que aconteceu na França, e me perguntando se muitas vezes não é assim que acontece conosco. O Senhor vem e restaura a nossa visão, Ele nos dá vista, e nós vemos tanta coisa que precisa ser feita, e dizemos: não, eu prefiro voltar a ser cego. Eu quero deixar de ver. Porque todas as vezes que Ele te dá vista, Ele te dá responsabilidade. Quem tem conhecimento tem responsabilidade. A quem mais é dado, mais é requerido. Todas as vezes que Deus mostra algo para você, existe um porquê dele ter mostrado. Se Ele te deu vista,
é para que você veja a situação e a mude. E às vezes tudo que a gente quer é assim, não queria ter visto isso, quero voltar a ser cego, porque eu tenho a desculpa de não ver, e então eu não preciso me mover e não preciso fazer nada. Mas Ele tem te dado vista, e Ele quer te dar vista, para que você não apenas veja as coisas que precisam ser mudadas, e tem muitas coisas que são feias mesmo de ver, mas eu tenho certeza de que Deus quer restaurar a tua visão, para que você possa ver a glória de Deus que está por vir, que você possa ver a ação de Deus, para que você possa ver o mover de Deus, para que você possa ver o Filho do Homem vindo nas alturas, para chamar a sua igreja, e você possa encontrar com Ele nas mansões celestiais. Ele tem te dado vista, e Ele quer dar vista, Ele quer restaurar a tua visão, para que você possa ver o que Ele está fazendo no meio do seu povo também, aleluia, porque nós só olhamos aquilo que está ruim, mas há tanta coisa boa que Deus está fazendo, que quem sabe você não tem visto. Por que não tem visto? Porque alguma coisa furou os teus olhos, porque alguma coisa roubou a sua visão. A multidão está aqui hoje. Você que decide se quer continuar clamando, ou se você quer desistir e continuar no lugar de maldição pedindo esmolas. Se você quer de tempos em tempos ouvir que Jesus está passando e tentar a sorte, ou se você quer deixar tudo no altar hoje e dizer assim: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu preciso do meu milagre hoje, eu preciso que esse milagre atinja a minha história, eu preciso que esse milagre aconteça agora, eu preciso hoje sair com a minha vitória desse lugar. A pergunta está lançada. Vamos colocar de pé, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.